A paz do Senhor, queridos irmãos. Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje estamos aqui eu, professor Marcelo e o professor Joel para mais uma aula. A aula de número 9. A aula sobre o fruto do Espírito. Tá? Vou dar uma pequena introdução para vocês aí. E logo na sequência aí o nosso professor e irmão Joel vai estar dando para vocês aí um complemento, uma introdução mais completa para vocês aí. Tá bom, queridos? Eu vou começar falando para vocês, mediante essa aula aí do fruto do Espírito, em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, nos fala: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Em contraste com as obras da carne, o fruto do Espírito possibilita ao cristão autêntico viver num modo íntegro diante de Deus e dos homens. Mas por si próprio o homem não consegue obter essa condição pelo seu próprio esforço. Precisa submeter-se ao Espírito de Deus. Através do fruto do Espírito que o cristão consegue participar da natureza divina. O fruto do Espírito representa o caráter cristão. Caráter cristão verdadeiro, resumido com amor. João, capítulo 3, versículo 16, nos fala: é o amor de tamanha profundidade que nos levou Deus dar seu único Filho como sacrifício pelos nossos pecados. Né? Gozo ou alegria, que trata-se da qualidade da vida, que é graciosa, é bondosa. Né? A paz, que trata-se de uma qualidade espiritual produzida para reconciliação pelos nossos perdão e pecados. Né? Vemos as qualidades sociais, a longanimidade, que é uma qualidade atribuída de Deus, né? Nós vemos a benignidade, que significa bondade, né? Amor, né? Bondade, que gera generosidade, né? Que flui de uma santa retidão dada por Deus, né? As suas demais qualidades, que é a sua fé, a mansidão, a temperança, né? Tanto nas ações como nos pensamentos, né? O professor irmão Joel vai estar passando para vocês uma lição completa sobre essa introdução que eu dei para vocês, né? Espero que vocês aí tenham gostado dessa introdução, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe e uma boa continuidade de aula para vocês. Tá bom, meus irmãos? A paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para mais uma aula do discipulado, né? Aula de número 9. Hoje a gente vai trabalhar e falar sobre o fruto do Espírito. Amém? O irmão Marcelo já deu uma introdução, explicou para vocês, né? Já alguma coisa a respeito do fruto. E como ele, a gente vai estar começando no livro de Gálatas, né? Na epístola de Gálatas, melhor dizendo, capítulo 5 e o versículo 22, né? O irmão Marcelo já leu sobre esse versículo. Então, o que realmente seria, no caso, né, o fruto do Espírito, né? Primeiro, para a gente começar, é bom a gente notar que o fruto do Espírito, ele é um. Ele é um, mas ele contém o quê? 9 virtudes. Então, quando a gente está lendo, quando nós estamos lendo, né, melhor dizendo, lá o capítulo 5 e o versículo 22 de Gálatas, a gente vai estar vendo que tem 9 virtudes lá. Mas todas elas compõem um único fruto. Um único fruto. Amém? Esse é o primeiro passo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver ao longo dos estudos que todos aqueles que têm o Espírito Santo, automaticamente eles têm todos os frutos do Espírito e não apenas um. Sim? Diferentemente do dom. O dom ele é um pouco diferente, né? A próxima aula, a aula de número 10, vai ser sobre os dons.
Então os irmãos vão ver que ele tem umas certas diferenças entre eles. Beleza? Então, como o irmão Marcelo já falou, o fruto do Espírito, basicamente, ele é o quê? Ele é a evidência, né, de maturidade cristã, né? É ele que evidencia que o cristão, ele está o quê? Ele está amadurecido, né? Ou ele está amadurecendo na fé. É através desse fruto que o Espírito Santo ele trabalha na vida de cada um de nós. Amém? Então, em Provérbios 4,18, diz que a vereda do justo, né, é como a luz da aurora, que ela vai brilhando, né, brilhando até chegar ao que é dia perfeito. Por quê? Porque, trazendo isso para o fruto do Espírito, quando a gente aceita Cristo e recebe o Espírito Santo, e então o Espírito Santo utiliza o fruto para que a gente amadureça, isso não acontece de imediato. A gente vai aprendendo com as coisas que nós vamos passando durante a vida, né? Então o Espírito Santo, através do fruto, vai ensinando a gente como a gente deve servir a Deus melhor, né? Como a gente deve fazer isso melhor para Deus. O fruto do Espírito, basicamente, ele entra já em contraste com as obras. Perceba que se você voltar um pouquinho na leitura, né, no livro de Gálatas, se for lido do versículo 19 até o 21, né, até o 21, basicamente o que ele está dizendo? Ele está falando sobre as obras da carne. Então a própria palavra ela coloca o fruto do Espírito em contraste com as obras da carne, né? Demonstrando que o fruto do Espírito ele vai ser trabalhado através de obras. Sim, através das obras que a gente faz. Né? Efésios capítulo 2, versículo 10, Deus diz que são as obras que Ele preparou para que andássemos nelas. Então veja, Deus deixou obras boas para que a gente praticasse e assim desenvolvesse cada vez mais o fruto do Espírito, a fim de conhecer a Deus melhor. Diferentemente das obras da carne, que nos afastam de Deus e nos levam a uma degradação da humanidade. Tá? Então, Gálatas 5, 22 e 23, ele está em contraste com as obras da carne. Então, o fruto do Espírito, né, está relacionado com as obras. Com as obras. Se a gente perceber, na próxima aula vai ser sobre os dons. Eu vou dar já aqui de antemão algo para os irmãos que vai ajudar a gente a entender e diferenciar também a respeito dos frutos e dos dons, para a gente não confundir eles, tá? Então, eu tenho uma tabela que depois eu vou postar para os irmãos ali, tá? Então, em relação aos dons, o dom basicamente ele é o quê? Para o corpo de Cristo, né? Para que o corpo de Cristo seja beneficiado através dos dons. Agora, o fruto, ele é individual. Ele ajuda o corpo, mas ele é praticamente individual. Em relação aos dons, praticamente ninguém, né, nenhum ser humano, tem todos os dons do Espírito. Né? Mas o fruto, todos têm que ter. Né? Todos são obrigados a ter o fruto. Né? Por quê? Porque é um pacote só. Né? É um pacote só, não tem como mudar. Já viram o casamento, como é que funciona? Quando você casa com a pessoa, né, com a sua esposa ou a mulher com o seu esposo, automaticamente você ganha toda a família da esposa de presente para você. Isso é uma bênção de Deus. Amém? Fora isso, os dons são relacionados para o quê? Para o poder, para demonstrar o poder de Deus. Agora o fruto é para o quê? Moldar o caráter. É para o caráter cristão. Então veja essas diferenças, como é interessante. Então basicamente, irmãos, o que a gente viu aqui? Que o fruto é evidência de maturidade espiritual. Ele é resultado de um processo como de um fruto de árvore. Que ele vai aos poucos amadurecendo, a gente vai aos poucos aprendendo, até o ponto da gente se tornar varão perfeito. Né? Então ele é uma evidência de maturidade espiritual, é uma evidência de conversão legítima. Todo aquele que se converte legitimamente, né? Legitimamente, os frutos vão evidenciar isso. Fora isso também, ele leva o crente a ter mais conhecimento de Deus, faz com que o crente cada vez se aproxime mais de Deus. E também ele é a prova do evangelho para o não crente. Todo aquele que se converte e automaticamente
recebe o Espírito Santo e através do Espírito Santo o fruto do Espírito é trabalhado no ser humano, isso cria uma evidência, né? Quantas pessoas já viram, nós mesmos, né? Ou outras pessoas, vamos botar assim, viram que alguém mudou de repente, assim, de uma hora para outra, e aí perguntam: nossa, mas aquele homem não era assim? Geralmente relacionado a algo ruim, né? Não bebia, esse homem não roubava, e agora ele tá assim, relacionado agora com coisas boas. Por quê? Porque são as obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Então o fruto vai fazer isso. Vai fazer com que o homem também seja reconhecido como um filho de Deus e assim também leve o evangelho às pessoas através dos frutos. Então, basicamente era isso que a gente tinha para falar a respeito das aulas. Eu não vou trabalhar aqui todos os frutos, mas é interessante a gente entender que o fruto do Espírito não é a gente não pode tentar relacionar ele com sentimentos humanos, porque basicamente o fruto do Espírito ele vem do Espírito Santo. É algo que o homem não tem capacidade de atingir ou alcançar, somente através do Espírito, né? Por exemplo, o amor. O amor descrito no fruto do Espírito, que é o primeiro amor ali, se a gente lê 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor, e lá tem todos os dons também, no capítulo 13, então você pode estar lendo em paralelo, tanto 1 Coríntios capítulo 13, como também Gálatas 5:22, você vai ver que todos eles estão descritos ali, e todos eles são vinculados pelo amor, né? E é isso que o próprio o próprio 1 Coríntios está trazendo, que não adianta nada se eu não tiver o amor. Aquele amor que ele está expressando ali não é o amor que muitas vezes a gente entende, ou que as pessoas compreendem. Ele não está falando ali do amor de relações humanas. Não, ele está falando aqui de qual? Do amor ágape. O amor que transcende qualquer entendimento. É o amor vindo de Deus, que só pode ser gerado pelo fruto do Espírito, através do Espírito Santo, que faz com que a gente compreenda cada vez mais o Senhor Jesus, cada vez mais Deus. Entende? Então não é os mesmos. Então quando você estiver estudando em casa, tenta procurar também, uma forma de estudo, a relação entre o fruto, aquilo que é produzido pelo Espírito Santo, e aquilo que o ser humano produz. Você vai ver que muitas vezes é muito parecido. É muito parecido. Mas basicamente é impossível de se alcançar se não for através do fruto do Espírito. Amém, irmãos? Era isso que eu tinha para falar para os irmãos a respeito do fruto do Espírito. Peço que os irmãos leiam os versículos que foram falados aqui, que os irmãos estudem em casa, né? Que os irmãos se guardem cada dia mais no Senhor, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos com bastante dificuldade espiritual, né? Mas se você orar em casa, se você ler a palavra de Deus, se você buscar praticar dentro dos seus limites e das condições colocadas, né? Se conseguir praticar as obras que Deus colocou para que a gente praticasse, isso vai fazer uma grande diferença, não só na sua vida, mas também na vida de outras pessoas. Amém? Eu agradeço vocês por essa aula. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus. Amém.